Santos, sou artista orientador de cordas friccionadas das oficinas culturais. E hoje eu vou estar passando para vocês um pouco da história dos instrumentos das cordas friccionadas, né, violino, viola e violoncelo, contrabaixo, um pouco das características do som e também da construção do instrumento. Bora lá? Então vamos lá. Esse é o violino, certo? Um dos instrumentos da família das cordas friccionadas. Tá? E quais instrumentos compõem essa família? O violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Tá? Sendo o violino o menor e o mais agudo deles. Tá? E também o mais famoso. Numa orquestra, o instrumento que se encontra em maior número é o violino. São conhecidos como cordas friccionadas por serem tocados com um arco. Então, o arco em contato com a corda causa fricção, e essa fricção faz a corda vibrar. Daí, família das cordas friccionadas. Mas se a gente pensar na construção desses instrumentos, né, é um instrumento bem rico em detalhes se comparado a um violão, por exemplo. Né, tem bastante detalhe para a gente observar. Né? Então, quando será que surgiu o violino, a viola e o violoncelo? Será que tem 100 anos, 200, 300, 500, 1000? Tá? Então vamos lá. O violino surgiu por volta de 1500, tá? Na região da Bavária. Mas a sua primeira escola de construção de violinos se deu por 3 famílias italianas. Tá? A família Amati, a família Guarneri e a família Stradivari. Sendo o Stradivari, né, conhecido como o violino Stradivarius, né, é conhecido como o instrumento mais caro do mundo, né? Mas futuramente eu posso estar falando sobre a história do Stradivarius, eu não vou entrar nesse detalhe. Então essas três famílias de construtores de violino reinaram por praticamente 200 anos, tá? Sendo os melhores fabricantes de instrumentos de cordas de todo o mundo. Tá? O violino mais antigo exposto até hoje, né, existente até hoje, é um violino Amati, por volta de 1560 sua construção. Tá? Então é um instrumento bastante raro, né? Então é um instrumento de quase 500 anos. Então vamos aqui conhecer as partes do instrumento. Então, parte a parte, aqui a voluta, tá? A cabeça do violino. Esta é a parte que eu acho mais bela no instrumento. Tá? A voluta, ela tem esse nome que significa voltas em italiano, tá? Porque tem essa voltinha aqui, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas faz uma volta aqui na cabeça do violino, então essa é a voluta. Abaixo da voluta nós temos as cravelhas, tá? Essas 4 pecinhas, tá? Que é onde a gente enrola as cordas, tá? A cravelha ela tem um formato cônico, tá? E esse formato cônico funciona com pressão. A gente passa a corda no furo e enrola e empurra, tá? Então a cravelha é como se fosse um dedo, né? Tem a ponta mais fininha e vai engrossando. Então a gente enrola e empurra e assim consegue prender a corda. Abaixo da cravelha temos a pestana. Abaixo da pestana nós temos o espelho, que é essa peça preta colada no braço do instrumento, que vai até aqui embaixo. Esse espelho é feito de um material chamado ébano, tá? É uma madeira de cor preta, tá? Assim como a cravelha também é feito de ébano. Bom? Descendo, temos o cavalete. O cavalete ele tem bastante detalhes, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas está vendo que tem alguns furos nele? Então esses furos são detalhes que eram valorizados na época, tá? Então é um enfeite, uma decoração para o instrumento e tem também uma importância sonórica também para o instrumento. Descendo, temos o estandarte, que é esta peça aqui que segura as cordas. Temos também aqui o microafinador, tá? Que é esta pecinha.
queixeira, o botão e a espaleira. Tá? O violoncelo e o contrabaixo, obviamente, não tem queixeira e também não tem a espaleira. Então, o violoncelo e o contrabaixo, ao invés de ter o botão, tem o espigão, que é um ferro em que a gente regula a altura do instrumento para se adaptar melhor ao nosso corpo na hora de sentar, né, de tocar. Seguindo, dentro do instrumento, vocês não vão conseguir olhar agora, temos uma madeirinha bem aqui nessa direção, abaixo do pé do cavalete. Essa madeirinha se chama alma. A alma ela tem uma importância muito grande em relação à produção do som. O instrumento é todo oco, então quando a corda vibra, essa vibração passa pelo cavalete e do cavalete ela passa pela alma. Então a alma faz com que todo o instrumento vibre. Tá? Então ela ajuda na distribuição da vibração do som. E também funciona como uma sustentação. Por essa caixa ser oca, a pressão das cordas em cima aqui do tampo, né? Essa madeira aqui da frente se chama tampo frontal e a de trás tampo traseiro. Então, esta pressão em cima do tampo poderia fazer com que a madeira rachasse. Né? Então, a alma também funciona como uma coluna de sustentação. Ela é uma madeirinha bem fininha, mais fina do que um dedo, está bem aqui abaixo, posicionada abaixo do cavalete. Também falando em distribuição do som, né? Abaixo aqui, desse lado aqui, do lado da corda mais grave do instrumento, temos a barra harmônica. Ela está aqui dentro, ela é colada bem nesta posição. Tá? E ela também trabalha com a função de ajudar a distribuir melhor essa vibração e o equilíbrio entre grave e agudo no instrumento. Certo? Então agora eu vou falar um pouco sobre as diferenças, né, as características de um instrumento do outro. Violino, viola, violoncelo e contrabaixo. O violino, como eu disse, é o menor desses instrumentos. Sendo menor, consequentemente, ele é o mais agudo desses instrumentos. Tá? Então, é o instrumento que tem uma característica de som brilhante. Né? Então, o violino ele ficou muito famoso, né? Principalmente no período barroco, né? Com as peças de Vivaldi, né? de Bach, enfim. E depois de Mozart em diante, o violino se tornou, né? Praticamente um instrumento mais conhecido, né? Dentre todos os instrumentos, né? Então, você fala violino, né? Numa orquestra é o que mais tem. Então, o violino tem uma fama muito grande. Abaixo do violino nós temos a viola, que ela é um pouco maior. Se colocada lateralmente, um do lado do outro, a viola seria uns 3 dedos acima e uns 3 dedos abaixo em relação ao violino, em comprimento e largura um pouco a mais. A característica sonora da viola, tá? Ela é um instrumento agudo, médio, né? Médio agudo, e ela tem um timbre mais suave, né? Enquanto o violino tem bastante brilho, a viola tem um som agudo mais opaco. Então, a viola e o violino são tocados da mesma maneira. A gente coloca aqui no ombro e passa o arco nesta posição, com esse movimento aqui. Já o violoncelo, tá? Ele é bem maior do que a viola, né? E a gente já tem que tocar de maneira sentada, tá? Então a gente apoia bem os pés no chão e apoia o instrumento sobre o nosso corpo. O violoncelo, ele tem a característica sonora dele, né? Como eu disse, grave, médio e um som bastante melancólico, né? O violoncelo é muito rico em harmônico. Dizem até que o violoncelo é um dos instrumentos que mais se aproxima da voz humana por essa característica rica em harmônicos. Tá? O contrabaixo, né, popularmente conhecido aqui no Brasil como rabecão, né, tem gente que chama o contrabaixo assim, ele é um instrumento grave, né, e é indispensável em uma orquestra. Tá? E muita gente pensa que o contrabaixo é só o contrabaixo, né?
parece uma guitarra, né? Na verdade, o contrabaixo elétrico, né, que tem o formato da guitarra, ele descende do contrabaixo acústico, que faz parte da família das cordas friccionadas. Tá? Então, o contrabaixo acústico, que é o instrumento da família das cordas friccionadas, ele numa orquestra ele está presente, né, em todo momento. Né? Então, a gente sente a sua presença sonora no grave, ele dá sustentação. A característica do som do contrabaixo, ele é um som, vamos dizer assim, né, como eu disse, grave e escuro, né? E isso complementa todos os outros timbres, né? A gente tem o brilho no agudo do violino, a gente tem a suavidade no agudo da viola, né? Temos o sentimento, a melancolia, enfim, no médio grave do violoncelo, e temos aí esse grave encorpado e escuro do contrabaixo. Então, estas são as características sonoras desses instrumentos, tá? E é muito importante para quem toca, né? Não importa se eu sou violinista, violista, violoncelista ou contrabaixista, é importante a gente conhecer, né, os timbres dos nossos instrumentos e de toda a família. Então, eu recomendo vocês, sempre que der, ouvir, escolher uma peça, né, uma peça que evidencie o som da viola, uma peça que fique claro as passagens do contrabaixo, do violino, tá? Não só do seu próprio instrumento, né, mas como de todos esses instrumentos. Tá? Então, a gente não precisa sair por aí já ouvindo música erudita, né? Não é porque eu estou fazendo aula de violino que eu já sou obrigado a ouvir música erudita, se sendo uma coisa que eu nunca fui de ouvir. Tá? Então, a gente tem que começar a gostar do som do instrumento. Tá? Então, para gostar do som do instrumento, é muito importante a gente procurar, por exemplo, uma dica que eu dou, vamos dizer que eu gosto bastante do Red Hot Chili Peppers e eu comecei a estudar violoncelo. Então, né, eu não vou logo de cara procurar um concerto para violoncelo para ouvir, porque ainda não estou me identificando com os sons dele. Então é muito interessante eu ouvir o violoncelo tocando uma melodia que eu goste. Então eu pesquiso lá Californication, violoncelo cover. E aí eu começo a reconhecer os timbres do instrumento na melodia que eu gosto. Tá? Então é muito importante a gente ouvir o som do instrumento. Tá? Ouvir cada vez mais, aí aos poucos a gente vai gostando, vai procurando outras coisas, porque isso só vai fazer crescer o nosso ouvido musical. Tá bom, pessoal? Falei de todas essas partes do instrumento, as particularidades dele. Então agora é com vocês, tá? Pesquisem, escutem, isso vai ser muito bom para o crescimento musical de vocês. Um abraço.